Fala, resenheiros! Salve, salve! Começando mais um canal Resenha Direito. Bem-vindos! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago. Hi. Ok. Né? E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema, cara, espinhoso, que tá bombando aí nos últimos dias, né? A quebra de bancos norte-americanos e como é que isso pode e não pode, né? Isso está impactando o cenário cripto, impactou e continuará impactando o cenário cripto desse momento, né? Na verdade, da última sexta-feira em diante, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar, né, deixa eu ajustar aqui, fazer aquele merchan básico, né, por favor, me dá essa moral, me dá esse engajamento, ó, se inscreve, curte, compartilha, manda esse vídeo aí pro maior número de pessoas que você conhece, tá, me dá essa moral, me dá essa força pra gente continuar produzindo aí conteúdos super bacana pra vocês, beleza? Dois avisos importantes, né? O primeiro, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Então, se você está querendo saber o que cripto você vai comprar, onde você pode ficar milionário, não é o lugar, não é recomendação de investimento, tá? Aqui a gente faz uma análise mercadológica, concorrencial, de fundamentos, de concorrentes, de tecnologia. Então, esse é o intuito para passar conhecimento e deixar você sempre inteirado, né, melhor dizendo, do que está acontecendo aí no mundo, tá? E o segundo ponto é que desde a última sexta-feira, né, dia 10, Silicon Valley declarou falência, né, até o dia de hoje, essa pauta aí foi trabalhada e estou trazendo aí as informações que eu levantei até esse momento. A gente está no meio do olho do furacão, né, então as coisas estão mudando muito rápido, então às vezes eu posso passar alguma coisa aqui que amanhã ou até mesmo hoje, antes de eu ter encerrado, depois de eu ter encerrado essa pauta, já atualizou e já mudou, beleza? Fica ligado. Então, vamos começar, né? No dia 10 de março, na última sexta-feira agora, o Silicon Valley Bank, né, um banco lá do Vale do Silício, ali da região, faliu, fechou as portas, né? O governo norte-americano, através do FDIC e outras entidades reguladoras, e o FDIC aí, só para vocês saberem, é como se fosse o FGC brasileiro, né, o Fundo Garantidor de Crédito, eles interviram, né, e o banco faliu. Isso causou um efeito muito forte no mercado, tá? E principalmente no mercado cripto, especialmente na moeda stablecoin USDC, emitida pela Circle, que perdeu a paridade com o dólar, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Quando esse banco faliu, na sexta-feira, ele era em posição de ranking ali dos bancos norte-americanos, o 16º banco, tinha aproximadamente 200 bilhões de dólares em ativos, né? E simplesmente faliu. Obviamente a gente tem vários fatores, eu não vou aprofundar todos os fatores aqui, né? A intenção é de trazer um vídeo bem curto aí, objetivo, mas é muita informação, então não sei se eu vou conseguir cumprir essa promessa, tá? Mas o fator que a gente vai expor aqui é basicamente a aposta que deu errado, né? Uma aposta alavancada que falhou em títulos do Tesouro Americano. E essa aposta rendeu um rombo aí, um prejuízo de 1,8, né, quase 2 bilhões de dólares, num portfólio de aproximadamente 20 bilhões de dólares do Silicon Valley. Em seguida, ele veio ao mercado, né, falando que ele emitiria, né, venderia ações do banco para poder tentar se capitalizar, né, e isso, pensa só, você tem conta lá no Silicon Valley, né, o banco informa um prejuízo ao mercado de quase 2 bilhões de dólares, tá? E depois, ou concomitantemente, ele fala que vai tentar se capitalizar. Cara, o que você pensa na hora? Eu vou tirar meu dinheiro do banco. Né? E aí as pessoas começam a querer sacar, começam a querer levantar os valores que ele tem depositado, e isso, né, é um efeito manada, aí, é a famosa corrida bancária. Né? E aí o banco, em 2 dias, decretou falência, pessoal. E isso impactou, né, o USDC, que é uma stablecoin lastreada no dólar, porque a Circle, que é a empresa que emite a USDC, ela tinha
posições ali dentro do Silicon Valley. E isso impactou, né? Ela fez um pedido de saque no dia anterior à quebra, só que isso não se processou, né? Isso não se levantou. A autoridade norte-americana interveio e aí o caos estava instaurado, né? Além do Silicon Valley, o Signature Bank também, né, decretou falência, e eu vejo muito um efeito manada que a gente vai ter aí, tá? O governo norte-americano prontamente respondeu e interviu, né? Inclusive, eles falaram no domingo que os saques seriam honrados. Veio essa posição até para acalmar. E eles emitiram uma nota, né, em um documento informando sobre um pacote de injeção de dinheiro nessas organizações, de empréstimo, na verdade, de até 1 ano, que essas organizações poderiam pedir, né, caso elas cumprissem determinados requisitos. Tem um valor lá que é até 25 bilhões de dólares. É um valor, na verdade, segurado, não é um limite para emissão de crédito ou de moeda, beleza? Até porque as organizações podem pedir o valor que for. Então, assim, isso preocupa e muito, tá? E quando a gente fala do Silicon Valley, alguns dados aqui que são interessantes, né, que eu trouxe, por exemplo, a gente teve um reporte que saiu no dia 11 falando dos Venture Capitals, né? Venture Capitals de blockchain tinham aproximadamente uma posição de 6 bilhões de dólares investido, né? Era o banco que financiava as startups naquela região. Então você tem muitas startups, né? Muitas empresas que estão começando, que estão obtendo financiamento, né? Ou que estão aplicando algum valor ali dentro, ou alguma posição ali dentro daquele banco, num valor inicial, né? E isso acaba prejudicando essas organizações. Da Bloomberg Linha, né, dizia que aproximadamente 90% das startups offshore, né, brasileiras, elas tinham alguma posição ou estavam expostas de alguma forma ao Silicon Valley. Isso é um efeito em cadeia, pessoal. Isso acaba contaminando, né? Não à toa que outros bancos regionais, bancos menores, obviamente, os bancos grandes continuam num patamar ali até então sem muita crise, sem muito abalo, mas os bancos menores, bancos regionais, eles estão enfrentando um problema muito sério, né? Lá dentro do cenário norte-americano, e muito devido à questão do aumento das taxas de juros, né? Que estão sendo aumentadas aí há algum tempo lá fora, nos Estados Unidos. A inflação nos últimos 12 meses lá, até janeiro, bateu 6% aproximado. Então é uma inflação alta. E aí quando a gente volta na história, tudo isso tem efeitos ali passados, né? E isso reflete no mundo cripto. Em que sentido, Thiago? Quando a gente fala desses pacotes, né, de liberação de valor, de ajuda do governo a bancos, né, que em tese deveriam ter um mínimo de controle para que não quebrassem, né, ou respeitassem regras e parâmetros mínimos exigidos legalmente, né, pela questão de capital, enfim, e que eles quebram, né, você tem um suporte maior que é o Federal Reserve ou o Banco Central do país que seja, né? E esse motivo foi um dos motivos que gerou a criação do Bitcoin, né? Foi um dos princípios que fortaleceram o Bitcoin. Ou seja, a perda da confiança nesses entes. Cara, se eu preciso ter um banco que tem que guardar o meu dinheiro, pode investir, pode rentabilizar, pode emprestar, pode fazer o efeito multiplicador da moeda. Mas, cara, não quebra. Respeito mínimo legal. Quando essas empresas que deveriam ter essa consciência, essa responsabilidade, não fazem, a comunidade perde a confiança e, obviamente, procura alternativas a esse meio centralizador. E essa alternativa, lá em 2008, na crise de 2008, foi o Bitcoin, né? Então, esse movimento, novamente, reflete essa perda de confiança. Reflete que você não pode confiar nessas entidades centralizadoras, né? E aí o governo vem para resgatá-las. Então, novamente, eu acredito que esse fator pode ser um fator, sim, que starte ou vire uma chave para um novo bull market, né? Um novo mercado de alta do Bitcoin e, consequentemente, das outras criptomoedas. Eles estão deixando a gente sonhar! Para vocês terem uma ideia, né, dessa criticidade que eu menciono para vocês, e até um outro fator que pode reforçar ainda mais essa questão do Bitcoin, quando a gente fala de crise, a gente sempre tem o governo
ou entidades centralizadoras que sejam vindo resgatar. Em 2020, que foi a pandemia, uma crise que a gente viveu também, de 2020 até o momento atual, 43% dos dólares norte-americanos que circulam hoje foram emitidos depois de 2020. Então, pessoal, 43%. Da história toda de emissão de dólares, eu vou botar uns gráficos aqui para vocês, mas da história toda de emissão de dólares, 40% foi emitido depois de 2020. O que isso mostra? O que esse despejar de dinheiro na economia faz? Obviamente, o efeito de inflação que a gente está vendo. A desvalorização, a perda do valor da sua moeda, da moeda que seja, né? A perda do poder de compra dessa moeda. Aí já no contexto do Brasil, tá? De 2008, que foi a crise dos subprimes, né? E que afetou o mundo, até 2020, 12 anos, no Brasil, a gente teve 65% da emissão do real hoje circulante. Então, nos últimos 12 anos, entre 2008 e 2020, 65% do real que circula no mercado foi emitido nesse período. 65%. Quando você fala que o governo vai ter uma linha de financiamento de 1 ano emitindo moeda para cobrir dívida, essa moeda ela vai voltar para a economia de alguma forma. E aí, quando ela volta, a gente tem a desvalorização da moeda. E esse é um dos pontos que o Bitcoin ele vem, né? O efeito deflacionário que ele tem. O efeito confiança, credibilidade e transparência que ele traz, né? Então, novamente, mais um fator que pode fazer com que o bull market, né? O mercado de alta volte a crescer. Desde quando que isso aconteceu, para vocês terem ideia, o Bitcoin valorizou, ele ficou oscilando ali, né? Entre 15% a 20%, desde sexta-feira, tá? Hoje ele estava batendo, se eu não me engano, 26 mil. Então, assim, cara, o que está acontecendo hoje e que eu acho que não vai acabar, até porque hoje à tarde parece que o Credit Suisse estava caindo 20% as ações devido a algumas informações que ele soltou no relatório dele, falando sobre incertezas permanentes, coisas assim, né? Eu não lembro o texto, a frase exata, mas ele falava algo de incerteza nos relatórios de mercado. E isso fez todo mundo vivendo uma crise. Quebra bancária norte-americana, Credit Suisse fala de incerteza, cara, tá louco, tá maluco. É absurdo, é absurdo. E ele falar isso provocou essa queda de 20%. As bolsas caindo, enfim. Então, assim, algo, cara, crítico. E que eu acredito que ainda não acabou, pessoal. Não acabou. A Circle, lembra que eu mencionei um pouquinho mais cedo, que o CEO, né, ele trouxe aqui pra gente falando que eles tiveram acesso aos 3 bilhões de dólares. E beleza, teve acesso, mas isso quer dizer o quê? Né? Até a paridade voltou, porque ela tinha perdido a paridade com o dólar, ela retornou agora, então tá 1 para 1. Se você tem uma USDC equivale a $1. É algo, pessoal, crítico. E essa crise eu acredito que não acabou e ela vai reforçar ainda mais os princípios que são pregados, né, pelo mundo descentralizado e que vão fortalecer, na minha concepção, ainda mais o Bitcoin e os seus valores. Beleza? Cara, era muita informação, eu tentei compilar e trazer um raciocínio lógico aqui para vocês, até porque é muita coisa que está saindo, né? E, como eu falei, é o olho do furacão. Fiz um apanhado aqui bem macro. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí no canal. Se inscreve, compartilha, comenta. Clica no sininho de alerta aqui, ó, vai aparecer por aqui, para você poder receber as últimas atualizações, porque eu acredito que isso não acabou e esse cenário vai continuar, tá? Espero que não tão forte quanto a crise de 2008. Eu acredito que não, até pelo preparo das organizações, do próprio governo norte-americano, né, em responder à crise. E da situação mais líquida das organizações financeiras em relação à crise de 2008. Beleza? Um salve. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Cara, é tenso, né? Mas valeu.